Olá, sejam bem-vindos ao canal Escritores Paraibanos. Estamos dando início a mais um podcast Vozes da Paraíba. Hoje vamos mergulhar na história da literatura paraibana. Você já ouviu falar sobre Jamile Lima? Junte-se a nós nessa jornada e descubra coisas surpreendentes. Hoje temos a honra de receber Jamile Lima em nosso podcast. Vamos conversar com ela para saber melhor sobre a sua trajetória, sobre sua vida, suas obras. É um prazer, Jamile, ter você aqui conosco. Antes de começar, pode nos apresentar para a gente saber melhor sobre você, quem você é? Claro. Meu nome é Jamile. Eu escrevo desde mais ou menos 11 a 12 anos de idade, desde 2015, sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, sobre aquilo que eu sinto. Eu venho de uma família bem humilde, que na questão da minha mãe, ela é analfabeta, e também eu desenvolvi essa questão da escrita e do amor, porque eu cresci num lar sabendo que minha mãe não teve a mesma oportunidade de estudo como eu, e nisso eu desenvolvi esse amor e essa paixão, e também eu sou apaixonada pelo mundo da educação, por isso que eu estou estudando para letras português e ser professora também da área de língua portuguesa. Que lindo, é realmente muito inspiradora a sua história, pesquisei sobre ela durante a noite passada. E o nosso podcast hoje será dividido em 3 blocos. A origem, o processo criativo da nossa autora e o pessoal dela também. Então, espero que vocês gostem. Estou muito feliz, seja muito bem-vinda, Jamile. Agora iremos iniciar com o bloco 1. Agora eu vou iniciar fazendo uma pergunta. Que autores paraibanos ou nordestinos te inspiraram no início da sua trajetória da escrita? Bom, não exatamente muitas vezes paraibano, mas eu sempre gostei muito, desde pequena, de Machado de Assis, Clarice Lispector, e entre outros autores, assim, Bernardo Guimarães. A minha trajetória sempre foi na literatura paraibana, assim, eu não tive tanto contato. Eu tinha com Augusto dos Anjos, né? Só que quando a gente vai crescendo, que a gente vai descobrindo a questão das obras, né? Como eu descobri recentemente também uma escritora paraibana, que agora eu não estou me recordando a memória dela. Adeline Peixoto. E ela é uma escritora maravilhosa, quem quiser conhecer também. Ela não é natural de João Pessoa, mas ela escreve sobre a cidade de João Pessoa. É muito bom, né, ter contato com autores, já que você gosta tanto da literatura, mas a gente queria saber se o ambiente em que você cresceu, a sua cidade, seus familiares já apareceram nas suas obras, se o ambiente em si, a seca do nosso sertão, já apareceu em uma das suas obras. Se sim, eu queria que você mostrasse pra gente. Bom, eu escrevi um dia desses, a rotina do campo mesmo, do meu sítio, que foi contando um pouco de uma história que Painho estava lá, a questão de uma vaca que seria mudando, e fui falando sobre a realidade do pensamento, né? Só que eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre a minha cidade ou sobre a questão da cultura paraibana. Eu não sei se eu aguardo ainda inspiração, ou talvez eu precise mais adentrar na cultura da minha cidade também. Talvez seja um erro meu. Eu vim descobrir, na verdade, um pouco mais da cultura da minha cidade ao longo de que foi se falando sobre ela, né? Como a nossa praça, que a gente tem explicando um pouco da história. Na verdade, acho que também falta um pouco da questão da história da nossa cidade pra gente, né? Uma pessoa que explique. Eu conheço uma professora historiadora que ela trabalha com isso. Mas eu acho que para falar da cultura da nossa cidade é preciso não só o nosso pensamento como a nossa história, só que a minha escrita é mais focada no pensamento, sabe, na sociedade, na mulher, nos sentimentos. Então, no momento, eu ainda não estou adequando a questão da cultura paraibana. E eu queria fazer uma pergunta mais pro seu lado pessoal, qual foi o primeiro texto que você teve orgulho de ter feito? Qual a primeira obra, qual a primeira escrita? Eu, na verdade, não lembro especificamente o primeiro, porque eu era muito novinha. Na verdade, quando eu comecei a escrever, eu não levava tanto a sério. Eu achava que aquilo era um diário, até ser descoberta pelos meus professores e eles me colocarem em quase toda a semana cultural da escola do ensino fundamental. Mas eu lembro de alguns, mas só que para a questão da semana cultural mesmo, Semana da Água, alguma história nordestina. Agora, um dos primeiros que eu lembro, que é a questão do ano de 2019, que eu comecei a escrever mais para valer, que era a questão do ensino médio, seria eu falando sobre a escrita, na qual eu tinha orgulho disso, né? De nunca parar de deixar de ser quem eu sou, deixar de escrever, porque até o momento
às vezes saía de mim essa questão de que eu queria escrever. Às vezes eu ainda pensava que era o diário até eu começar a levar a sério tudo isso. Mas eu tenho bastante coisa também publicada no meu perfil pessoal, Jamile Lima, quem quiser lá conhecer. E Já sigam lá, pessoal, o perfil dela. É muito importante a gente dar visibilidade para os nossos autores, as pessoas da nossa terra, então sigam lá. Continuando um pouco, né, falando sobre aquilo que eu escrevo, eu trouxe até algumas coisas também. Não tenho livros publicados ainda, quem sabe um dia, né, mando tudo isso. E eu trouxe de início um pensamento que eu escrevi na sala de aula durante uma aula extremamente chata. Eu não sei se eu posso falar isso, né? E eu tava muito distraída com meus pensamentos. A questão de jovem, né? Sabe quando a gente leva problemas pessoais pra casa, quando a gente não tá muito bem. E eu comecei com o título Um Sentimento que Não Se Explica. E falando o seguinte: pensamentos flutuam e desaparecem do espaço. E são traços que não se escondem em fatos. Que se sente, mas não se toca. Que grita, mas não se escuta. Apenas flutua. Porque eu ia imaginando que aquilo que eu tava passando, que eu tava vendo naqueles momentos, daquilo que eu tava tentando concentrar, além da aula não ser o meu foco, aquilo que eu gostava, de que aqueles meus pensamentos estavam flutuando. Que eu poderia sair daquela realidade. Como se eu saísse daquele espaço. E eu também escrevo um pouquinho da questão da mulher. De como ela se sente com alguns sentimentos. Às vezes as pessoas pensam que é alguma coisa amorosa minha. Tem uns que são, mas tem uns que não são, não. Eu já passei por algumas situações no meu perfil do Instagram, quando eu tinha escrito acho que em 2019 também, porque foi um marco muito importante na minha vida, que uma garota chegou pra mim e ela falou que estava num relacionamento com uma pessoa casada, estava grávida, estava vivendo tudo aquilo, já tinha pensado em abortar o filho, entre outras situações. E tinham visto isso como a inspiração dela sair daquela situação e tudo aquilo. E ela acabou saindo, enfim. E eu escrevi várias coisas sobre ela, sobre a história dela, que tem lá no perfil. Claro que eu não posso expor quem é a pessoa nem quais são os inscritos. Mas eu trouxe um aqui que fala muito sobre quando a mulher perde essa identidade, quando quer chamar a atenção do homem, ou quando se diminui, ou quando se vê em outra mulher para chamar a atenção. Porque muitas vezes os relacionamentos, tanto de homem e de mulher, é querer estar naquela situação confortável, mas também quer ter outra pessoa. E falam o seguinte assim: eu achava que tinha me perdido, mas eu estava me perdendo. Quando queria chamar sua atenção e me culpava por ser tão mínima assim, de você sequer olhar pra mim. E eu olhei pra essa perspectiva de que muitas pessoas hoje se veem nisso. Se veem em uma mulher, se veem na questão da internet. Dessa sociedade mesmo, de se ver no outro, de querer ser aquela mulher, se o rapaz olha e não dá mais atenção. Porque tem muito isso da sociedade de hoje, sentimentos líquidos. Uma pessoa está com outra agora e depois não está mais. E continuando, quando teus sinais sempre eram para me ignorar, fazendo sentir e ser a pequena mulher. A menina, beleza, disposta a fazer o impossível só para sorrir para mim. Que quantas pessoas só querem que tenha atenção, porque também tem a questão dos relacionamentos tóxicos, né? Quando a mulher se deixa fazer da sua vida a felicidade do homem. Então, muitas vezes a mulher quer só agradar, no mínimo um sorriso, como eu coloquei aqui. E percebi que estava me perdendo. Minha essência, quem eu era, para me adequar a você. Pois cheguei à conclusão que não adianta me diminuir por ninguém. Me sinto covarde, quando na verdade você que é o covarde. E às vezes ao escrever esse texto, eu fiquei pensando que muitas mulheres não têm esse pensamento de que está sendo passado por essa situação. Quando você passa por uma situação de abuso, por exemplo, você não tem essa dimensão de que a pessoa é um covarde e que está lhe tratando dessa forma. E eu termino como essa mulher que toma essa realidade dela, de que aquilo que ela está passando não merece, pode ter outro relacionamento, pode ter outra situação, e eu coloquei covarde sim, por usar de suas confusões para confundir quem eu sou. Não mereço chorar por alguém como você. Eu não sou mínima, sou incrível. Você que precisa mudar e não eu. Porque muitas vezes, na sociedade que a gente vive hoje, infelizmente machista, que a gente vê feminicídio aqui na Paraíba inteira, quase todo dia a gente escuta na questão de uma notícia, uma mulher que é morta. Então, essa questão ainda é muito ruim na sociedade de hoje, o machismo crescente, né? Por que a mulher não pode fazer isso e o homem pode? E por que você é louca? Qualquer coisa você é louca, você é incompetente. Eu amo você dessa forma. Então, a mulher vai crescendo naquele ambiente que ela precisa mudar. Ela precisa mudar o corte de cabelo para se encaixar. Ela não pode usar uma roupa mais curta. Ela não pode usar uma maquiagem que chama atenção porque tá querendo agradar outra pessoa. Então, será que
a questão do machismo, será que é o homem que precisa mudar realmente de convicção, ou também será que é a gente que precisa se ver como mulher, independente do homem? Não estou dizendo de classe, mas estou falando da situação que a gente vive hoje. São os estereótipos, né, de que ainda há aquela forma de falar de forma pejorativa sobre a mulher ainda, sobre uma sociedade machista que ainda quer impor as suas leis e os seus achismos em cima de nós, mulheres. É realmente muito triste. De verdade, você trazer uma pauta tão importante como essa, através das suas obras, dos seus sentimentos, é algo realmente muito incrível e faz totalmente a diferença. De verdade. E ainda sobre suas obras, eu gostaria muito de saber se você teve o apoio de familiares enquanto você escrevia, de seus professores, seus pais, amigos, sabe? Graças a Deus eu sempre tive um apoio. A minha mãe não entende tanto, por ela não ser assim, tanto na área escolarizada, mas ela sempre investiu em livros, ela sempre quis que eu lesse, que eu estudasse, que eu tivesse um futuro melhor. Até hoje na universidade mesmo. Se eu faltar um dia de aula, ela já diz, não, você não pode faltar um dia de aula, porque ela vê isso em mim, esse amor que eu tenho por estudar, por a literatura. E nisso, quando eu fui crescendo, meus amigos sempre me apoiaram mesmo. Por mais que muitas vezes eu queria me esconder da escrita. Não, tá ruim o negócio, eu não quero mostrar. Gente, sexto ano, muitas vezes eu não queria mostrar aquilo que eu escrevia, né? Eu tava crescendo, porque quando você tá no sexto ano de 11 anos para 12 anos, você é uma criança e ao mesmo tempo você tá sendo um adolescente. Então, muitas vezes, aquilo que eu queria escrever, eu queria mostrar. E meus amigos iam roubar meu caderno, conversava com os professores para que eu pudesse escrever. Minha irmã também me incentivava bastante. A minha irmã hoje já também é da educação infantil. E nisso eu nunca desisti. Meus professores também sempre foram um exemplo muito grande, me apoiaram em tudo. Bem como na minha escrita também, na questão de corrigir meus erros ortográficos, na questão de dicionários, porque muitas vezes eu não falava bem. Eu tinha um probleminha, até hoje eu tenho de falar algumas coisas do vocabulário mesmo, de entoar. Hoje eu falo as coisas normais, mas eu falava algumas palavrinhas erradas. E tudo isso eu tinha aquela paciência de, tipo, no intervalo, uns 15 minutos, de me explicar as coisas, de querer que eu estudasse, porque via que eu queria realmente aquilo. Então eu sou muito grata a Deus, sempre eu tive pessoas muito boas na minha vida que me ajudaram com a escrita. E agora a gente vai para o processo criativo das suas obras. E eu queria perguntar o que te impulsionou a escrever, a começar a trabalhar essa área que você via, que você gostava, que você tinha um sentimento por aquela área. Bom, eu estava refletindo um dia desse com a minha irmã sobre a partir do momento que eu comecei a gostar da escrita. E desde muito pequena, tudo eu escrevia. Não era sobre tudo. O desenho que eu assistia na televisão, eu escrevia sobre desenho. A minha casa, eu escrevia sobre a minha casa. Até a coisa errada, a mentira que eu fazia, eu escrevia no meu caderninho. Portanto, que ela pegava e ela via, ela lia e contava pra minha mãe. Então, sobre tudo da minha vida, eu escrevia. Desde pequena. Sobre uma situação, sobre algum erro. E eu passei por uma questão da docência também, que foi bem difícil. Uma professora que ela não gostava de mim. E eu fiz uma situação com ela. Também, assim, eu rasguei a prova na cara dela. Até hoje eu peço desculpas, né? Por isso. Não estou dizendo que é certo. Não façam isso. Eu me arrependo. Situação de criança, uma criança muito ruim e trabalhosa. Mas porque também a professora, ela dizia pra minha mãe que eu só era daquela forma porque eu não apanhava. Pra vocês terem noção de como era a professora pra mim. E nisso foi quando eu desenvolvi a escrita mesmo. Eu escrevia. Em vez de eu me vingar daquela criatura que falava isso comigo, eu tinha aquela raiva, eu escrevia meus sentimentos. Então a escrita surgiu na minha vida a partir do momento que eu queria escrever. Então, por conta da minha timidez. Às vezes eu não queria falar as coisas, mas eu escrevia. Então foi desse momento que eu comecei a escrever. Sei. E em alguma situação que você passou, chegou a mudar o seu pensamento, sua forma de escrita? Alguma situação como um trauma, por exemplo, algo do tipo, pode ter mudado, assim, sua forma de pensar? Ou de criar algo novo? Vem moldando muito a minha questão de escrita. Eu digo que no ensino fundamental eu tinha uma forma de escrever. Era um jeito. E quando eu vim para o ensino médio, mudou totalmente. E quando eu vim para a universidade, mudou totalmente. Porque a minha mente foi mudando, foi sendo mudada. Por exemplo, no ensino fundamental, eu tinha uma visão ainda muito de criança. Tipo, eu não tinha essa questão de namoro, de relacionamento, essas coisas. Quando a gente chega no fundamental, a gente vai vendo como são os relacionamentos, como são as pessoas. Eu não sei explicar para vocês, isso é uma coisa tão louca. Assim, a questão do jovem é uma coisa... Você tem que aprender que você vai crescer, que você tem alguma coisa para escolher. Você tem que aprender a lidar com aquele sentimento que você não pode agir dessa forma, daquela.
Você aprende a ter um relacionamento com alguém, seja um homem, seja o que for a situação. Na nossa casa, a gente leva muita bagagem também. Os nossos sonhos, se a gente vai fazer a universidade, se a gente não vai. É uma loucura. E na questão da universidade mudou totalmente, porque eu fui tendo disciplina na questão da literatura, seja africana, seja de língua portuguesa. Quando eu falo língua portuguesa, é língua portuguesa brasileira, língua portuguesa de Portugal. E tantas outras coisas que eu fui vendo que talvez aquilo que eu escrevi eu precisava codificar algumas coisas. Porque acho que a gente, como adolescente, a gente entende um pouco dessa sua frustração na sua fala, porque é uma idade onde a gente carrega tudo, e tudo é muito. O mínimo que seja pra gente é demais. E a gente precisa resolver naquela hora, porque se não resolver, fica na cabeça. Então é algo realmente que é uma idade muito frustrante, porque enquanto a gente é muita coisa, ao mesmo tempo não. Então, de fato, é uma coisa muito frustrante, assim, pra se entender. Porque tudo é muito pra gente. Então, é realmente muito complicado de entender. E ver que você cria as suas obras desde muito cedo e que não deixou a frustração da adolescência te parar ali, mas usou essa frustração como um impulso para continuar escrevendo, é uma coisa linda. E agora eu queria perguntar se você poderia contar pra gente um pouco como nascem suas ideias das obras, das escrituras, da literatura que você acaba criando antes mesmo de você saber que escrevia, e agora, como você tem um domínio maior, né, da literatura. Bom, antes eu tinha uma visão muito de diário. Eu escrevia sobre meu diário e não escrevia sobre meu diário. Porque o diário é você escrever sobre si, sobre alguma situação do passado. E eu não era totalmente minha vida. Eu criava personagens através daquilo. Eu inibia algumas coisas, então eu não tinha uma construção só de diário, eu tinha uma construção muito maior do que isso. Se você pegar os meus cadernos que eu escrevi, você vai ver, os antigos já eu estava lendo, são coisas da minha vida, só que não são totalmente da minha vida, já começava a criar personagens. E hoje em dia, eu tenho totalmente outra visão, de que a escrita, ela transforma a vida das pessoas. Por que transformou a minha? Transformou a minha questão do meu nervosismo, transformou os meus sonhos, que eu sempre sonhei em ser da área de letras, sempre sonhei em ser professora. Eu sou meio louca, sou, porque meus próprios colegas diziam, se tu não for ser professora, tu não vai ser outra coisa, porque eu sempre sonhei em ser professora. Então, a escrita foi moldando a minha vida, não só questão de escrita, mas gosto por literatura, gosto pela nossa língua, conhecer melhor. Porque o que eu vejo hoje na língua portuguesa é o seguinte, as pessoas estão cada vez mais pegando a cultura de fora e não se adentrando na sua cultura, que é tão bonita. Ah, Jubilo, mas quer dizer que você não pode aprender o inglês, o espanhol, seja o que for? Pode. Mas vocês já perceberam o tanto de empréstimo que a gente está tendo de fora de outros países? Por exemplo, quando a gente vai pedir uma entrega, por exemplo, como é que a gente, para chegar até nossa casa, a gente faz o quê? Pedir um delivery. Certo? Quantas palavras em inglês? A gente vai vestir uma roupa. Vou vestir um look. Não, o look até que vai, né? A gente vai para o shopping. Shopping é uma palavra estrangeira. Não tem outra denominação para chamar um shopping. A gente vai para comer alguma coisa, um break, que eu nem sei mais falar. Break o quê, né? Que tem todas essas situações. Então a gente vai acabando de não ter outra coisa para substituir da língua portuguesa. A gente vai pegando muito empréstimo. Ah, Jamila, isso é errado? Não é. Mas, por exemplo, vai acabar a gente sendo o quê? Cultura dos outros. As nossas palavras vão ser as palavras dos outros. As nossas atitudes vão ser as atitudes dos outros. E muitas vezes a gente tem vergonha de levar a língua portuguesa para fora. Por exemplo, se a gente sai daqui para outro país, o outro país não tem, assim, compaixão de explicar, de ter paciência se a gente errar alguma coisa da língua. Mas, por exemplo, se vem alguma pessoa de lá pra cá, de fora, a gente trata totalmente diferente para ensinar como é a língua portuguesa. Tem paciência. Então, falta muito reconhecimento da língua portuguesa. Eu acho que desde que o nosso país foi colonizado, entre aspas, por Portugal, né? Porque não foi um descobrimento, já existia aqui os povos originários, já existia tudo isso. A gente já não foi respeitada a nossa língua original, que é Tupi, né, Guarani, entre outras línguas que existiam aqui. A gente pegou a língua de Portugal. E até hoje a nossa língua não é a língua de Portugal. A nossa língua é própria. Então, eu acho que reconhecer também isso é importante pra gente. Reconhecer que a gente tem uma cultura, que a gente tem uma origem, que a gente tem uma história.
Eu vejo muito isso também em questão de nós, brasileiros mesmo. Até o povo nordestino, aqueles que, por preconceito de outras regiões, acabam sentindo vergonha pelo fato do nosso jeito de falar, da nossa cultura. E eu, na minha opinião, como uma mulher nordestina, paraibana, eu acredito que tenhamos que valorizar mais a nossa cultura, que é uma cultura riquíssima. O brasileiro em si, ele é um povo que não há 100%, mas uma boa parte da sociedade em que vivemos no Brasil, assim, tende a gostar muito do que vem de fora e negar aquilo que vem do seu povo. Eu vejo muito isso com escritores, com música, com dança, tudo que venha do povo brasileiro, os próprios brasileiros não gostam, denigrem, enfim. Tem essa visão deturpada do próprio povo. Enquanto se for qualquer coisa que venha de fora, é sempre muito bem-vindo para algumas pessoas. Então é algo que realmente precisa ser mudado. E eu queria saber, Jamile, se você está com alguma obra aqui presente que você gostaria de falar um pouco como ela foi criada e qual mensagem você queria passar através dela. Como eu não tenho livros, a obra literária, eu tenho alguns escritos aqui. E eu vou falar um pouco dos que eu não trouxe hoje, principalmente. Que são escritos bem analistas, tem uns que são a questão do sentimento. Tem escritos sobre tudo lá que você pode encontrar. Só falta mesmo que você entre no meu perfil e conheça. Mas eu queria falar um pouco também sobre a minha escrita religiosa, porque eu sou católica, eu assumo isso e tenho muito orgulho de ser. Eu tenho vários escritos de lá católicos, eu trouxe um aqui para dividir com vocês. Porque apesar de tudo aquilo que eu escrevo sobre mim, eu sempre procuro falar sobre aquilo que eu penso, sobre a minha religião, não só sobre a religião, mas sobre Jesus, sobre aquilo que eu creio. E eu penso muito isso, que eu não sou nada sem a presença dele, né? E eu coloquei aqui um que seria: Sedes tu, meu Senhor e Salvador. Desde o ventre materno, a tua misericórdia reinava. Quando o palpitar de minhas veias me recordava o tão frágil e carne sou. Quando meu ser desejava sentir apenas o teu amor, que jorrava da cruz, água e sangue, capaz de curar todas as chagas que os pecados machucavam tanto minha alma. Sedes tu, Senhor, o motivo dos agradecimentos diários e a felicidade que busco na vida. Sedes tu, amado e conforto a quem te busca. Sedes tu, meu Senhor e Salvador. E esse escrito é um encontro, quando eu me encontro com Jesus totalmente assim, quanto ao que ele é pra mim, que eu quero que ele seja meu Salvador, que eu quero que ele seja meu tudo. E eu começo iniciando que desde o palpitar das minhas veias, Deus estava me criando, Deus estava comigo. E eu não falo somente de Deus, porque eu acredito que Deus e Jesus são um único em pessoas três, né? E eu falo sobre que mesmo sendo essa carne fraca, né? E pecadora, que erro, que cometo os meus erros, ele está comigo e ele não me abandona. Então essa parte da escrita começou muito forte na minha também, quando eu fui entendendo sobre meu conhecimento de ser cristã, de ser igreja. E é muito importante também para mim. Foi um desenvolvimento agora bem recente. Muito bom, né? Poder se encontrar algo e um lugar que nos acolha e que nos faz sentir bem. Realmente é muito bom. Agora a gente vai iniciar o bloco 3, tá? Com a sua trajetória pessoal. Falar mais sobre um pouquinho mais sobre você, sobre as coisas que te inspiram, né? Então, a primeira pergunta do nosso terceiro bloco é: se você pode nos contar sobre a trajetória, como começou a sua carreira, quando você decidiu colocar pra frente realmente, porque você nos contou que no início era só um diário, que foi seus amigos que levaram até a professora, sua irmã te incentivando. Quando foi que você decidiu que seguiria? Eu decidi, na verdade, eu já tinha uma cabeça do ensino fundamental, mas eu decidi muito no ensino médio, que era aquilo que eu queria pra minha vida. Só que hoje em dia, eu digo assim, sem medo de errar, eu me vejo mais como professor do que escritor. Por quê? Porque eu tô na fase da universidade. Então, muitas vezes eu não tenho tanto tempo pra escrita, eu não tenho tanto tempo pra me dedicar àquilo que eu faço. Não vou mentir pra você dizer que eu tenho esse tempo. Porque tem dias na minha rotina que eu
passo 2, 3 dias fora e chego para casa extremamente cansada. Estagio de manhã, estudo de tarde, preparo o trabalho, preparo tantas coisas, tantas situações, a rotina, a vida de ser mulher, porque ser mulher é difícil. Você tem que cozinhar, você tem que sair para trabalhar. Não tô dizendo que ser homem não é, não, mas a gente luta muito, muito. Questão de casa, de ajuda, né? E hoje eu vejo que a escrita transforma minha vida. Eu nunca deixei. Mas no ensino médio eu tive a certeza de que eu queria levar isso pra frente. E quem sabe um dia eu não escrevo uma obra, quem sabe um dia. Só que eu digo em casa, eu digo à minha família, que eu só quero um dia publicar um livro e uma obra quando eu tiver aquela força, aquela vontade de saber o que eu quero, de ter o tempo de estudar, de ter um investimento pra colocar numa editora, porque eu já tive professores da universidade que chegaram pra mim: Jamila, tem clube de leitores, você pode colocar, você pode fazer isso e aquilo. Mas assim, não é só jogar na internet, não é só publicar um livro, não é nada disso não, porque tem tantos autores que têm livros e são desconhecidos. Para você ter um livro hoje, você tem que ter investimento, você tem que saber aquilo que você quer e todo o desenvolvimento. Agora eu digo para vocês que a partir do ensino médio foi aquilo que mudou a minha vida. Eu disse: não, isso aqui eu quero que seja minha vida, é aquilo que eu amo fazer mesmo. Só que eu digo para vocês, quando a gente trabalha com a escrita, como muitos autores também, a maioria dos autores brasileiros, a maioria deles tem profissão. Viver só da escrita, infelizmente, no Brasil não dá certo. Pode ser que a autora do Harry Potter, esses autores que tem livro, que tem filme, né? Em todas essas situações, ganham um dinheirinho. Mas a maioria da gente, a gente não trabalha. Não é todo momento que a gente vai ter uma obra escrita, não é todo momento que a obra vai bombar. E principalmente num país que poucas pessoas gostam de ler, que o nível é baixo. Então, eu amo escrever, eu amo tudo isso. Não vou dizer pra vocês, não estou dizendo pra ninguém, né? Estou dizendo pra vocês que no futuro, quem sabe. Eu tô jovem, ainda tenho 21 anos, ainda tenho muita coisa pra lutar na minha vida. Mas eu me vejo também como professora e como esse ser que quer levar a literatura, a língua portuguesa para os meus alunos. Eu amo lidar com esse tipo de coisa. Então, eu digo sem medo de errar, que são duas paixões minhas, a escrita e a minha profissão de professora, se Deus quiser, que já está encaminhada. E eu queria saber qual foi a conquista que você considera mais marcante, assim, no meio da sua trajetória. Mesmo sem livros publicados, você tem uma visão muito boa da literatura. Você gosta daquilo, você gosta de trazer aquilo para nosso meio, mesmo sendo algo desvalorizado, tanto que é a ideia do nosso projeto trazer uma valorização, principalmente para Paraíba. E é isso que eu queria saber. Qual o que você mais achou marcante, assim, até hoje, durante sua trajetória? Eu já passei por muitos momentos marcantes, assim, questões de escrita na minha vida. Principalmente de viagens, eu estava em algumas viagens bem interessantes, conheci autores e tudo de pertinho. Só que teve um momento que foi mais marcante na minha vida, que foi quando eu comecei aqui em Castro de Dentro, ter esse reconhecimento como uma pessoa que escreve. Porque às vezes as pessoas chegam com aquela ignorância: escritora é quem publica livros. Não. Escritora não é quem publica livros. Escritora é aquela pessoa que escreve e leva aquilo pra vida. A pessoa que publica livros é autor. Eu não sou autora de livros. Eu sou escritora, porque eu escrevo. Mas uma conquista bem importante foi, eu acredito que no Dia das Mulheres, aqui em Casimiro, acho que foi na Câmara Municipal, no ano de 2022, acredito, no qual eu fui chamada para estar entre aquelas mulheres e representar a questão universitária e aquilo que eu escrevia. Trazer um pouco sobre essa questão de ser mulher. Mas tem outras coisas que são mais valiosas para mim. Eu acho que não são os lugares, mas o sentimento de as pessoas me reconhecerem. Por exemplo, as pessoas chegam para minha mãe e me reconhecem e dizem que eu sou escritora. Apesar de eu não expor tanto a minha família nas redes sociais, tudo isso. Por quê? Na minha cabeça, eu acho que as pessoas que devem escolher ser expostas nas redes sociais. Tem gente que gosta de expor família e tudo isso, mas eu não. Se eu vejo que uma pessoa é reservada, eu não exponho. Então, vai ser raros momentos que eu vou colocar a foto dela e tudo mais. Mas quem conhece chega e fala sobre mim, meus professores. Às vezes, pessoas a qual eu estudava, que eu nem lembrava, falam de mim. Então, eu acho que esse reconhecimento, entender que eu gosto de escrever, até meus professores da universidade mesmo, que tem uma mente totalmente aberta, que conhece tanta gente, me vê como essa pessoa que gosta de escrever. Isso sim importa pra mim. É realmente uma coisa muito bonita, né? Ter esse reconhecimento, principalmente, como você disse, que as pessoas são muito ignorantes em questão de escrita no nosso país, que já acham que para ser um escritor precisa
ter um livro publicado, precisa ser famoso como a autora de Harry Potter. É realmente um pouco difícil, né, para quem tá começando, para quem não tem tanto reconhecimento. Mas um conselho, a gente gostaria de saber qual conselho você daria para uma professora, já que você tá nesse meio de querer, né, se atuar como professora, já que é uma grande paixão sua, para uma professora, para uma pessoa que quer ser professora, para uma pessoa que quer ser escritora também, que tem essa vontade, essa coragem, quer botar para frente e tem você como inspiração, que pode parecer que não, você pode pensar, não sou tão reconhecida, mas onde a gente menos espera tem alguém que enxerga na gente uma oportunidade, uma inspiração. Qual conselho daria? Bom, o conselho que eu daria na questão da área de professora, né? A questão universitária em si tem momentos que você diz não vai dar certo, eu vou parar por aqui. Porque apesar de ser um sonho meu, teve momentos que eu disse assim, não, eu não vou aguentar tudo que eu tava passando. Algumas situações bem ruins logo no começo, né? Ou às vezes alguém chega pra você e diz que você não consegue. Sabe, são algumas coisas que desmotivam, mas o conselho que eu daria, eu acho que assim, não só pra área de professora, mas qualquer sonho. Se você tem um sonho assim, que mesmo que sangre a alma, que doa, que machuque, que você se veja em situações assim ruins. Até nas situações ruins a gente tira as coisas boas, então não desistir, persistir. E quanto pessoa que escreve, né, o que eu diria é, a escrita não nasce como eu queria. Você pode até escrever alguma coisa, mas tem também a questão dos erros gramaticais, tem tudo isso. Até hoje, eu mesmo que edito minhas coisas, eu chego lá no meu perfil, se eu for ler texto, eu encontro palavra que tá errada, que se acentuação, as pessoas chegam também e falam pra mim. Mas o que eu quero levar, que é a mensagem que é a escrita, isso está sendo passada. E eu diria pra uma pessoa que gosta de escrever que não desista, que continue. Porque escrever é uma paixão. E principalmente ler muito. Leia muito pra saber daquilo que você está falando. E ter fé. Porque se você não tiver fé, seja numa pessoa, numa divindade, seja em qualquer situação, se você não tiver fé em si mesmo, você não consegue nada na vida. Realmente, o sonho, ele nunca deve morrer, né? Sempre devemos carregar ele com a gente, independente da distância, se é difícil ou não, se o seu sonho é fazer uma faculdade, jovem que está no 3º ano do ensino médio, se é fazer uma faculdade, se é ingressar, se é trabalhar em alguma área que você sonha muito, assim como a nossa convidada disse, não desista, persista, porque quem sonha, alcança. E eu queria colocar em pauta uma obra sua, que são Os Nãos que Fortalecem o Sim, que eu achei muito impactante, eu amei ela. E traz um pouquinho, assim, sobre a trajetória tanto da gente como humana, assim, como pessoa, tanto como os escritores, e assim vai. É uma obra, assim, que me chamou a atenção. Eu queria parabenizar pela obra, porque é muito, muito, muito linda. E a gente já tá dando fim ao podcast. Eu queria agradecer por você estar aqui, Jamile. Eu agradeço por compartilhar sua história, suas experiências com a gente. Foi uma conversa muito boa, muito proveitosa, cheia de histórias inspiradoras. E você que está assistindo aí, eu obrigada por estar acompanhando e que você não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso podcast. E você está sempre ligadinho no nosso link, porque vai estar na descrição, onde vai estar um mapa de escritores paraibanos, onde vai estar sua biografia e sua trajetória, e suas obras também. E fique ligado nos próximos episódios para mais histórias incríveis como a de Jamile, e até a próxima. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente esse tempo todo. Queria agradecer também a Jamile. Muito obrigada, Jamile, por compartilhar com a gente. E assim como você deu um conselho para os nossos telespectadores, eu também gostaria de te dar um conselho, que é, se o seu sonho é seguir como professora, se é seguir como professora e escritora, não desista, você tem um potencial enorme, porque só pelas escritas que você trouxe aqui pra gente, eu consegui enxergar isso em você, e eu tenho certeza que você vai brilhar muito alto. Amém. Que Deus abençoe cada um também. Que projeto bonito da professora, porque da professora de vocês, de todo mundo que está aqui. Porque tem o pessoal que grava, tem o pessoal que se desembarca para a questão das perguntas.
E é muito importante esses projetos. Quando a gente vai para a Sadiola, a gente vê que tem tanta preocupação. Tem preocupação com o Saeb, tem preocupação com o Enem, tem preocupação com o ensino da gramática, tem preocupação com tantas as coisas, mas muitas vezes a literatura, conhecer um pouco da nossa história mesmo, enquanto ser cacibense, enquanto ser paraibano, é difícil. E eu agradeço a oportunidade também. E falando um pouco sobre esses os SINs que fortalecem, são os SINs que fortalecem os não, né? É isso. A cada não que a gente possa dizer sim, e a cada situação de vida da gente que possa ser uma trajetória. Porque viver é a trajetória mais linda que a gente pode aqui na Terra. Carregar as coisas boas e os nossos sonhos. E muito obrigada de verdade a cada um de vocês. É isso, se inscrevam no canal, acompanhem os próximos episódios. Aqui no podcast Vozes da Paraíba, a gente vai trazer muitas outras novidades e muitos outros autores incríveis, assim como Jamile Lima. E é isso, tchau.